Olá, boa noite a todos. Sou uma filha amada de Deus, vencendo nas áreas de rejeição, codependência, baixa autoestima. Meu nome é Liana. Sou a filha mais velha de um casamento que não deu certo. Eu tenho mais 3 irmãs, sendo uma do casamento dos meus pais, outra por parte de mãe e uma outra por parte do meu pai. Quando meus pais se separaram, eu tinha 6 anos. E nós fomos morar na casa da minha avó materna. Sofri com a separação dos meus pais, pois o meu pai havia ido morar em outra cidade e eu mal o via. Sempre que ele vinha nos visitar, eu presenciava discussão entre meus pais. Passamos uma situação muito difícil, com muitas privações, e éramos sustentadas pela minha avó. E as minhas tias nos ajudavam em muitas coisas. A privação me levou ao medo de passar necessidade na vida, como na infância. E isso me fez viver de modo diferente da que presenciei dos meus pais. Passei a ter segurança no dinheiro e no que eu recebia como recurso, para que nunca me faltasse nada. Aos 7 anos, sofri um acidente no supermercado perto de minha casa. E isso me traumatizou, desencadeando muitos traumas, como gagueira, timidez extrema e medo das pessoas. Aos 11 anos, quando eu tinha 11 anos, minha mãe engravidou da minha irmã caçula e eu fui levada a cuidar dela, o que me privou de desfrutar do fim da infância e da minha adolescência, me levando a amadurecer precocemente. E com isso, desencadeou uma busca para suprir o buraco emocional que havia em mim, pois o meu pai não morava na mesma cidade e a minha mãe trabalhava muito. Comecei a querer namorar muito cedo e aos 13 anos decidi namorar contra a vontade de meus pais. Foi um relacionamento destrutivo, pois nós brigávamos muito. E a busca por aceitação se deu nos namoros na adolescência. Hoje sei que o fato de não ter meus pais presentes gerou uma carência emocional e busquei nos relacionamentos saciar a dor da ausência. Passei a ser uma pessoa controladora, tendo a responsabilidade de cuidar da casa, da minha irmã caçula, e com 15 anos comecei a trabalhar para auxiliar nas despesas da casa. Aos 17 anos conheci o Eduardo. Namoramos e noivamos pouco tempo depois, e aos 21 anos nos casamos. Morei ao lado da casa de minha mãe e tive pouca privacidade. Não nos sentíamos à vontade por estarmos perto de familiares. Durante esse tempo, cursei a faculdade e pude me sentir alguém, diferente dos meus pais, pois eu precisava me sentir alguém. Junto com meu esposo, conquistamos a nossa casa própria, após 4 anos de casados. E ao adquirir o nosso sonho, me deparei com outra frustração. Estava sozinha novamente. Meu esposo passou a estudar e o sentimento de solidão era grande. Foi quando passei a querer ter um filho, e essa espera levou quase 3 anos. Foi quando descobri que estava grávida da minha filha Maria Eduarda. O meu sonho de ser mãe se realizou e confesso que o vazio continuava, pois meu esposo continuava estudando e, quando não, trabalhava até tarde todos os dias. Confesso que, como esposa, eu não era uma boa mulher. Fiz muito mal ao meu esposo, com as inúmeras cobranças de sua presença. Eu era uma pessoa grosseira no modo de falar, sem jeito de dizer o que eu sentia, e não me arrependia pelo que falava, o que trouxe um estrago muito grande ao nosso casamento. Conheci a igreja da cidade no final de 2009 e comecei a participar das celebrações, o que tocou profundamente o meu coração. Eu vinha de uma outra igreja evangélica, mas eu era uma pessoa vazia, sem relacionamento profundo com Deus. E ao chegar nesta casa, eu fui confrontada com o meu modo de agir comigo mesma, com Deus e com as pessoas. Foi quando decidi vir fazer parte desta família. E ao tomar essa decisão, tudo o que eu havia construído se transformou.
Quando estávamos para completar 10 anos de casamento, nossa história mudou. Meu marido me disse que não me amava mais e isso me destruiu. Em maio de 2010, descobri as traições dele. E ele, então, decidiu sair de casa, deixando a mim e a minha filha de 3 anos. Fiquei acabada, sem chão e sem saber o que fazer. Eu estava disposta a abrir mão do meu casamento e a não o perdoar pelas traições, mas fui confrontada com a palavra que diz que se eu não o perdoasse, eu não seria perdoado pelos meus pecados. E mesmo tomando a decisão de perdoá-lo, ele não quis voltar para casa. Recebi uma palavra do Pai de que meu marido voltaria para casa e que eu precisava esperar por isso e não desistir do meu casamento. Foi um tempo de transformação na minha vida e na minha história. Deixei para trás muitas coisas. Deixei Deus cuidar do meu coração e Ele me restaurou. Passei a buscar em Deus a restauração da minha vida, família e casamento. Meu esposo pediu divórcio e em dezembro de 2010 saiu a verbação. Mas Deus me dizia que uma nova história Ele tinha para mim. E não era para eu desistir. Me mostrou muitas coisas nesse tempo e isso me deu esperança para permanecer. Foi então que busquei tudo o que podia na igreja para crescer. Me tornei membro e em 2011 conheci o Celebrando a Recuperação, hoje 30 semanas, e desde então não parei mais. Fui me conhecendo, sabendo quais eram as minhas áreas de recuperação e o processo foi se aprofundando cada vez mais. Fui cuidada por Deus e por muitas pessoas e fui enviada para crescer. Enquanto isso, Deus trabalhava na vida do meu marido. Foi um tempo difícil, pois nós não o víamos, ficamos afastados por muito tempo. E quando foi em 2013, ele decidiu voltar para nossa casa. E em junho de 2014, nos casamos novamente. Eu vi a promessa se cumprir. Vivíamos um novo tempo em nossas vidas. Nossa história estava sendo escrita novamente. Mas em julho de 2015, descobri uma nova traição. E isso acabou comigo. Eu senti a dor mais intensa como na primeira vez e ressenti a dor da rejeição, do abandono, da traição. E Deus novamente me diz para perdoar, mas que dessa vez seria diferente. Me deparei com a dor da rejeição, com a codependência que me fez anular tudo o que eu sentia por medo de perdê-lo de novo, além da insegurança de que tudo acabasse como na primeira vez. Ou até mesmo repetir a mesma história de meus pais. Me via como uma mulher insegura, com medo e sem saber quem realmente eu era. Até que Deus me ajudou a vencer um medo de cada vez. Com a ajuda da minha confidente, identifiquei as minhas dores e medos. E o primeiro deles foi o de acreditar que eu não era responsável pelas ações do meu marido. E que não era eu quem iria impedi-lo que ele caísse novamente. E então superei a traição. Outro medo que encarei foi o de ser quem Deus havia me feito para ser e quem Ele havia planejado para eu ser. Pois fiquei escondida atrás de uma casca de fragilidade, de controle e de outras coisas mais. Descobri que não sou vítima da minha história e não preciso usar da minha dor para mostrar quem eu sou, mas que eu sou a escolhida e protagonista da minha história e que meu Pai eterno tem lindos sonhos para mim. E então parei de negar a realidade do meu chamado. Decidi avançar e obedecer a tudo que Ele colocar diante de mim. Sinto que rompi muitas barreiras em minha vida e hoje estou, como diz o versículo em Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Muitas reparações eu fiz nesse processo todo. Quando reconheci a origem de minha dor emocional e hoje eu vivo um novo tempo em minha vida, buscando ter relacionamentos saudáveis e viver minha melhor versão.
Meu casamento foi restaurado e a cada dia buscamos viver o que o nosso Pai tem para nós. Servimos juntos nesse ministério que transformou a minha vida e tem sido muito bom, pois ao mesmo tempo em que eu sou impulsionado, eu vejo também o meu amado sendo impulsionado a crescer. Deixo a vocês uma palavra: não desista dos sonhos que Deus tem em sua vida. Deixe Ele cuidar e curar as suas emoções. E grandes coisas irá experimentar a partir desse passo. Obrigada pelo silêncio de vocês.